Vamos chegando, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria nessa noite! Hoje é dia 14 de julho. Uma noite gelada onde eu estou, está frio onde você está. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. É muito bom tê-lo conosco aqui nessa noite para mais uma live. A sua companhia é muito importante. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde ou boa madrugada para aqueles que vão reassistir então essa live. Agora sim com o microfone. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em apenas 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de lives. Eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. No episódio de hoje a gente vai falar sobre tempestades emocionais. Que coisa é essa, né? Tempestades emocionais. Você já esteve em algum momento da sua vida no meio de uma tempestade em que parecia que esse negócio não ia parar e você estava, sei lá, em campo aberto, ou você estava de alguma forma no meio de uma tempestade e foi algo muito violento? Ao longo da minha vida eu já estive no meio de algumas tempestades, mas tem uma que eu quero começar a live de hoje contando para você uma história. Senta que lá vem história, né? Uriel Pedroso é um contador de histórias, né? E eu vou contar uma história para você que eu creio que eu não contei aqui ainda para vocês. Eu já contei ela até num vídeo que está aí rodando na internet, mas essa aqui eu acho que eu não contei para vocês, eu contei para um outro grupo aí, e eu queria contar agora para você essa história. Não sei se você gosta de história, mas eu gosto de histórias porque histórias elas nos ajudam a entender nos mínimos detalhes algumas coisas muito importantes. E eu gosto de história também porque até as crianças ou as pessoas mais simples conseguem entender aquilo que você está querendo então falar. Então nessa noite eu queria contar mais uma história para você. E alguns anos atrás, já faz um bom tempinho, viu? Já faz um bom tempinho, alguns anos atrás, eu estava dirigindo um carro que era um carro do meu pai, um carro muito velho, mas uma relíquia. Pensa num carro, uma relíquia, né? Eu tenho, né? Herdei do meu pai quando ele faleceu. Eu herdei uma relíquia também do meu pai. Eu tenho uma caminhonete F75, que é uma picape rural, que eu estou reformando ela. Ela está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tchê. Quando eu passei por lá e morei, e ela está num processo de reforma, estão fazendo motor e assim por diante. Está ficando muito bonita essa caminhonete. E é uma lembrança assim do meu papai aí. Mas eu lembro que naquela época, alguns anos atrás, meu pai era um colecionador de carro, mas de carro velho mesmo. E ele chegou uma época, ele tinha 16 carros. Você imagine, dos dois lados da casa que a gente morava era cheio de carro. Eu cresci, para você ter uma ideia, eu cresci brincando dentro de carros. Eu aprendi a dirigir nos carros do meu pai. Para você ter uma ideia, o carro que eu aprendi a dirigir era um Landau. Você sabe o que é um Landau, rapaz? Um motor V8, um carro gigante. Era parecido com aqueles, algumas pessoas chamam de Galaxy também, mas o Galaxy é outro, né? O Landau mesmo. E tinha um que era minha paixão. Eu amava aquele carro, era um verdão lindo e eu sonhava em comprar aquele carro. E infelizmente não pude comprar aquele carro, mas eu sonhava, eu lavava aquele carro, eu fazia funcionar aquele carro. Era incrível o que eu fazia com aquele carro. E eu aprendi a dirigir com aquele carro. Imagine, é uma banheira gigante. Deve fazer acho que uns 3, 4 quilômetros com 1 litro de gasolina, né? E tinha um carro que ele tinha lá que também fazia parte da relíquia, que era uma Itamaraty, ou conhecido também como Aero Willys. E a Aero Willys até que era uma das mais bonitinhas que tinha, era a mais reformadinha que tinha. E um dia eu fui dar uma volta com a Aero Willys. Não sei se eu fui trabalhar, o que eu fui fazer com ela. Eu sei que eu estava voltando com ela. A gente morava naquela época a 7 quilômetros do centro da cidade de Ponta Grossa. E ficava então numa chácara. A gente morava numa chácara, né? Eu me criei praticamente morando numa chácara. E aí eu estava indo para casa com aquele carro e começou uma chuva. Só que a chuva era uma chuva muito forte.
era uma chuva assim meio torrencial. No começo ela começou fraquinha, depois ela foi aumentando, e aí eu tive que ligar aí o limpador de para-brisa. E carro velho sabe como é que é, né? O limpador de para-brisa subiu e veio uma vez, voltou e aí parou no meio, assim, parou. E aí encheu de poeira e ao mesmo tempo barro, né? Porque tinha muita poeira no carro, que ele estava guardado. E aí quando ele fez esse movimento, a chuva estava fraquinha ainda, ele virou barro. Aí ela foi aumentando, não enxerguei mais nada. E eu estava na BR, ou seja, na rodovia, indo para casa onde eu morava. E eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço? E naquela hora eu perdi completamente a minha visão. E quando a gente tem problemas emocionais, quando você tem ansiedade, quando você tem algumas coisas que estão no campo das suas emoções, você perde a visão. E numa situação como essa, você só tem dois caminhos. Ou você parava o carro naquele instante, ou eu continuaria. Só que como eu estava no meio da rodovia, não tinha para onde parar, não tinha acostamento. Eu tinha que continuar. E estava faltando mais ou menos para chegar na minha casa 1 quilômetro. E a diferença de 1 quilômetro poderia ser a causa agora de um acidente, poderia ser a causa de machucar alguém ou eu sair machucado. E não tinha como fazer com o carro. E no momento, eu uso muito essa história para falar que nos momentos mais difíceis que você enfrenta na tua vida, são os momentos que você tem que tirar, às vezes, tomar a decisão e agir. Porque quando você não age pelo bem da sua saúde emocional, você vai estar encrencado no futuro. Porque quando a gente pensa em saúde emocional, se você não cuida das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. E naquela hora eu tinha que tomar uma decisão. E qual era a decisão? Eu não tinha visão nenhuma, eu não enxergava, ou seja, o vidro estava sujo, o vidro estava embaçado. Eu abri todo o meu vidro e no meio da tempestade eu enfiei a minha cabeça para fora do carro. Imagina a cena, né? Eu com a cabeça para fora do carro, levando paulada no rosto, que era chuva muito forte, mas eu consegui enxergar melhor com o meu rosto na chuva do que eu dentro do carro. E eu consegui andar com aquele carro, então 1 quilômetro até chegar em casa, todo ensopado, lavou o carro por dentro também, para eu conseguir chegar lá. Então, quando a gente pensa em tempestade, a tempestade ela tem um poder muito forte e ela tira a visão. E o nosso assunto aqui é tempestade emocional e ela tira a sua visão. Você não vai conseguir enxergar. E nos momentos mais críticos que você estiver enfrentando, você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão. E vai ter momentos que você vai ter que tomar a direção da tua vida, ou seja, colocar a sua cabeça para fora, para que você tenha visão, para que você enxergue. Porque se você não fizer isso, você não vai enxergar. E consequentemente a doença ela vai acabar limitando a tua saúde emocional, vai acabar trazendo uma série de coisas para a tua vida que você não estava pensando que você enfrentaria. Então quando a gente chega numa live como essa, a gente vai falar sobre tempestades mentais. A gente já falou aqui sobre vampiros emocionais, a gente já falou aqui sobre os fantasmas da nossa mente. E a gente vai falar hoje aqui sobre tempestades emocionais. Hoje a gente falou sobre a gangorra das emoções de manhã, não sei se você assistiu. Essa é uma live incrível também. E hoje à noite, agora, a gente vai falar então sobre tempestades emocionais. E aí você já tem uma noção, mais ou menos, do que vem pela frente. Dentro de nós, da nossa cabeça, existe uma grande quantidade de fios desencapados, né? Entre aspas assim, que entram em curto direto pela uma sequência de problemas emocionais e bloqueios que ao longo de uma vida inteira eu e você enfrentamos. Em alguns momentos da trajetória da nossa vida, desde o ventre materno, a gente começou a ter os nossos problemas. Porque a nossa mãezinha querida, ela tinha as influências externas, os problemas talvez até com o nosso papai, uma série de outros problemas que acabou trazendo para o útero materno. E, consequentemente, você recebeu uma carga. É muito comum você notar isso em famílias que têm, por exemplo, 2 filhos ou mais do que 2 filhos. E geralmente o primeiro filho do casal é um filho mais agitado. O primeiro filho do casal, geralmente, ele é um filho que vai ter algumas dificuldades a mais do que um segundo, um terceiro, assim por diante. Porque o primeiro filho, geralmente, é o filho em que o casal está num processo de adaptação. E esse casal agora, nesse processo de adaptação, eles acabam brigando mais, eles têm alguns conflitos maiores, algumas situações mais complicadas, e essa criança acaba herdando completamente toda essa situação que já vem desde o útero materno. E o filho, já o segundo, o terceiro, assim por diante. Quando é o último filho, a rapa do tacho, que nem fui eu, aí é melhor ainda, né? E aí,
E aí você nasce e você começa a ter uma série de coisas complicadas, uma série de coisas que acabam tirando a tua alegria, tirando o teu sono, criando traumas, bloqueios emocionais, e você vive dentro de você, a partir dos 8 anos de idade, você tem assim um fechamento entre a parte racional, ou seja, a tua razão, e toda a tua parte que está aí então no seu inconsciente e subconsciente. Consequentemente, nesse fechamento, através das ondas cerebrais que nós já estudamos aqui, você então agora perde a sensibilidade e o contato com isso. E por anos ele foi crescendo, né, limpo, sozinho, sem ninguém controlar, e começou a trazer uma série de coisas dentro do teu aterro sanitário, e começou a trazer um monte de monstros dentro de você, um monte de fantasmas dentro de você, e de tempos em tempos grandes tempestades mentais dentro de você. E por anos ele começou a dar sinal, você não percebeu, consequentemente chegou o dia em que implacavelmente a conta veio. A conta acabou vindo para a tua vida e você teve que agora pagar a conta, ou seja, veio a ansiedade, veio a depressão, veio as doenças psicossomáticas e tantas outras coisas mais. E quando a gente chega numa situação como essa aqui, eu queria conversar um pouquinho com você exatamente sobre tempestades mentais e o que você pode fazer então para amenizar aí essa tempestade que acontece dentro de você. Você está comigo aí? Tá ligado? Tá junto comigo hoje? Podemos engatar uma quinta aqui, colocar o cinto de segurança e bora? Vamos viajar? Isso aí, vamos lá então. E quando a gente olha para essa situação, é o seguinte, os sentimentos, eles surgem dentro de nós, e como eles são tempestades, eles acabam surgindo de uma grande quantidade de água, e essa grande quantidade de água, então, ela pode gerar até ondas. Eu tinha um costume, na realidade, eu tive infância, né? Tem algumas pessoas que acabaram não tendo infância, mas eu tive infância. Eu brinquei bastante, fiz coisas incríveis, pra você ter uma ideia. Uma das coisas que a gente gostava de fazer muito era andar na chuva. Hoje eu tô bom para contar a história, né? E andar na chuva. O meu irmão era pior que eu, porque o meu irmão gostava de andar no esgoto. Eu até também andei no esgoto. Ele passava por baixo de manilhas. E um dia ele ficou entalado no meio de uma manilha e começou a chover, rapaz. E pela misericórdia do pai, que tirou ele de lá, ele já meio reforçadinho, senão ele ia morrer lá embaixo, ninguém ia encontrar ele. Já imaginou? E eu andando nessas andanças de andar na chuva, andando por onde tinha chuva, andando por onde tinha buraco, eu caí num buraco que estava cheio de areia, uma areia muito líquida e mole, e praticamente virou uma areia movediça, e eu comecei a afundar. E quanto mais eu afundava nessa areia, mais eu me batia. E quanto mais eu me batia, mais eu afundava. E aí eu parei por um instante, falei, já estava quase na cintura, eu falei, rapaz, se eu continuar me batendo eu vou morrer, e nunca ninguém vai me encontrar aqui, imagine. E aí eu fiquei olhando para o lado, e aí até que eu vi um galinho de árvore, eu fui me inclinando o máximo que eu consegui, e segurei, e graças a Deus ela tinha força nessa raiz, e eu fui me puxando e saí de lá, e tô aqui fazendo live com você, né? Então, dentro de nós existem grandes ondas que realmente se formam, e muitas vezes elas aparecem do nada. Elas são desencadeadas por uma memória, por palavras que nós ouvimos, por imagens que a gente vê, né? E também por experiências. E é triste isso, não é verdade? Eu passei por uma situação muito complicada que eu já contei para vocês, e para mim ainda se levanta às vezes algumas coisas, e hoje mesmo foi o dia que se levantou, porque eu tinha que procurar aí algumas fotos. Lembra do cachorro que eu te contei que foi assassinado, né? E o meu filho está querendo fazer um quadro daquele cachorro e tal, e eu estou procurando essas fotos, e eu tive que formatar o computador esses tempos atrás. Esse computador então não sei onde foi parar essas fotos, e aí eu estou procurando, né? E aí você se depara com fotos que às vezes trazem alguma lembrança, né? E essas fotos machucam o meu coração, porque foi arrancado do chão debaixo de mim, fizeram algumas coisas muito horríveis contra mim e acabaram me entristecendo. E que eu entreguei a Deus Todo-Poderoso, e Ele vai fazer justiça sobre todas as coisas, né? E Ele tem curado o meu coração de todas as coisas que aconteceram, né? Então, eles podem levantar dentro de você quando você tem uma memória, quando você ouve alguma palavra muito forte que alguém fala contra você, por imagens que você pode ver, né, através de fotos, ou através mesmo de algum tipo de experiência. Então essa onda, né, dessa tempestade pode se levantar dentro de você. E quanto mais a gente tenta dominar ou suprimir esse tipo de emoção que está se levantando dentro de você, ou até ignorar esse tipo de emoção, mais forte e persistente ela fica.
E se não no momento, algum tempo depois, mesmo depois de muitos anos, ela vai começar a levantar, ela vai te perseguir, porque ela vive dentro de você. E é isso que você precisa entender. Todos nós estamos num processo de recuperação a cada dia. Todos nós estamos num crescimento. Aqueles que estão dentro do GPS emocional estão até indo um pouquinho mais rápido, estão encontrando coisas que aqui nas lives a gente não tem. Mas mesmo aqui nas lives, quanta coisa boa a gente já aprendeu junto, quanta coisa a gente já andou, não é verdade? Quanto a gente já tem caminhado. E eu fico pensando, sabe? Porque lembra que eu te falei, olha, aproveite, entra no GPS, vai fechar e babau, né? E você acredita que teve pessoas que depois que fechou vieram atrás de mim e falaram, eu quero entrar, e não dá, não tem como. Fechou, fechou. E eu não sei se eu vou abrir uma próxima turma, né? E tem algumas pessoas que estão pedindo muito, mas não sei, você que me diga, né? E aí quando a gente olha para isso, então quanto mais você tenta também suprimir, ela pode demorar algum tempinho, mas ela volta. Ela pode demorar anos, mas ela volta. Ela vive dentro de você. E isso você tem que ter muito claro na tua vida. Nunca esquecer. Lembra que eu te falei do lutador de boxe? Sempre você estar preparado. Porque existe um inimigo dentro de você e você tem que sempre estar alerta. Como dizem os escoteiros, e você sempre tem que estar preparado. Porque o dia que se levantar, ele pode vir lá das profundezas, você está pronto para esse tipo de pensamento, você está pronto para esse tipo de emoção. Você vai proteger a terra, que era terra de ninguém, deixou de ser terra de ninguém. E muitas pessoas acham, né, que essas emoções, borbulhando assim, décadas depois de pensarem que eles já tinham lidado com ela, ou que elas eram assim, não eram mais relevantes. E por incrível que pareça, infelizmente, ela acabou vindo, ela acabou existindo. Então, existe dentro de nós, eu chamo assim a gangue de 3. O que é a gangue de 3? Né? Ou seja, é uma gangue que tem 3 personagens, e esses 3 personagens eles têm uma união muito forte, tanto para o bem como para o mal. E eu quero exatamente falar sobre eles hoje à noite aqui. Quem são esses 3 da gangue aí, então da gangue, da gangue, né? Quem que são esses 3? A gangue dos 3. São as nossas emoções, é a nossa mente e é o nosso corpo. Então guarde isso muito forte dentro de você. As nossas emoções, a nossa mente e também o nosso corpo. E é útil pensar em emoção, corpo e também cérebro como uma tríade. Ou seja, em que nenhuma dessas partes ela acaba agindo completamente independente das outras. A atividade em uma área vai afetar inevitavelmente a outra área, ou seja, o que estiver acontecendo no campo das emoções vai influenciar a sua mente e vai influenciar o seu corpo. Lembra aquilo que a gente já falou? Pensamentos viram sentimentos, sentimentos viram comportamentos, ou mexe na fisiologia, ou seja, consequentemente ele vai pipocar em alguma área da sua vida. Então, quando a gente pensa em emoções, a gente pensa em mente e a gente pensa em corpo, é uma tríade, em que nenhuma delas está trabalhando completamente independente das outras, ou seja, a atividade de uma vai afetar inevitavelmente a outra. Vamos pensar agora, por exemplo, aqui numa onda, né? Uma onda de emoção, está vindo lá do aterro sanitário, ela está se levantando com muita força, com muita fúria lá de dentro, com muita negatividade, ela está se levantando, E ela não dura muito, ela vai diminuir por si só, se nossa mente não se envolver. O problema é que a nossa mente se envolve, não é verdade? Você começa a perceber algum tipo de situação e a mente acaba se envolvendo. E o pior não é só isso, né? Porque às vezes você tem um tipo de pensamento automático que a gente já estudou aqui, e esse pensamento automático ele está lá no teu inconsciente, ele está se levantando das profundezas lá do teu inconsciente. E o que está acontecendo? Nem ainda chegou na sede do teu pensamento e, consequentemente, você já começa a sentir agora os sintomas. Os sintomas você começa a sentir. Então, como raiva, como tristeza, e até hoje na live de manhã eu falei sobre isso. Você está bem, daqui a pouco você está numa festa de aniversário e você começa a sentir tristeza, ou numa festa de casamento. Por que eu estou triste? Você não tem noção por que você está triste, até você olha para o lado e pensa, o que está acontecendo comigo? Mas é dentro do teu interior que está se levantando um monstro, uma onda violenta de emoções que está vindo para você. E essa onda, ela passaria se a tua mente não se envolvesse. E aí que está a situação. Quem estava de manhã comigo hoje, você viu eu falar
E eu disse para você assim que existiam duas maneiras de você lidar com aquela situação da gangorra das emoções, e uma delas era a maneira como você lidava, a maneira como você encarava. Acho que foi na live de ontem à noite, né, que eu falei sobre o estresse. É duas maneiras de você enfrentar o estresse, e uma delas é a maneira como você lida com o estresse. Grande parte de nós não aprendemos isso, não temos nem noção, e a gente vai quebrar a cara. Então essa onda de emoção que ela está se levantando dentro do teu interior, dentro da tua mente, lá no teu inconsciente, você não tem nem noção do que está acontecendo, e ela passaria se a tua mente não se envolvesse. Então são pensamentos, são conversas pessoais que acabam então amplificando para que tenha um lugar agora de destaque. É como se fosse o stories, né? Ou seja, a emoção negativa começou a se levantar, ela ficou em destaque no teu perfil agora da sua mente. E ela então veio através de pensamentos, ela começa a vir através de conversas e começou a amplificar e deu destaque. Deu bastante atenção até que todos fossem consumidos por eles. Ou seja, já era. Então pegou as suas emoções, pegou a sua mente e pegou o seu corpo. Os três agora são consumidos por um negócio que aconteceu lá embaixo. E se a gente está assim, por exemplo, chateado, ô Janaílza, não dá desânimo, querida. Sabe por que não dá? Não dá desânimo porque você me encontrou. Não dá desânimo porque agora você sabe. Uma coisa que antes acontecia dentro de você e você não tinha noção. Cada vez estava te jogando para baixo e você não tinha noção, amiga. Então não dá desânimo. Levanta a mão para o céu e agradece. Sabe por quê? Porque agora sim a gente está começando a entender coisas que nós não entendíamos e estamos conseguindo encontrar as respostas para as nossas dores mais profundas, as nossas dores emocionais. Você consegue entender, querida? Então aqui, ó, se nós estamos chateados, por exemplo, fica cada vez pior quando a gente pensa a respeito da situação. Até nos sentirmos bastante doentes ou até esgotados com isso que está acontecendo. Dadas essas interações que são muito fortes, emoções, mente, corpo, parece uma gangue mesmo, né? A gangue de três que eu falo aqui. E essa gangue de três aí que é impenetrável, mas de fato ela começou a se expandir. Ela cada vez começou a se expandir, ela começou a superar a sobrecarga emocional que estava tendo. E qualquer parte dessa tríade, ou seja, as emoções, a tua mente ou o teu corpo, qualquer uma delas pode ser aproveitada para alterar as outras duas. Então, quando você entende que agora há uma conexão muito forte entre emoções, a sua mente, que é a sede dos pensamentos, e também com o seu corpo, qualquer uma delas que você mexer, você tem poder para alterar esse padrão, você tem poder para modificar a situação que está acontecendo. E aí que é incrível, né? Por exemplo, se uma prática regular de relaxamento, que eu já ensinei aqui, acalma a mente e também as emoções. Então, quando você está se sentindo assim muito, está sentindo já o peso aqui, está ficando muito sobrecarregado, faça o exercício que eu já te ensinei, aonde você vai começar, né, fazer esses exercícios aqui que vão te ajudar, que são exercícios de relaxamento. Você pode, inclusive, é uma técnica para pessoas que têm insônia, né? Você deita na cama e você enrijece teu corpo inteirinho. Puxa, puxa, puxa o máximo que você consegue. Aí você relaxa. De novo, puxa, 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 puxa o máximo, tipo como se estivesse encolhendo, entende? E aí você vai soltando. Essa é uma técnica de relaxamento também. Se você estiver sentindo muito esse negócio aqui em cima, que às vezes começa a doer, começa a pegar, faça esse exercício que você puxa tudo, encolhe todos, né? E tudo tá encolhidinho aqui, aí depois você solta. Você começa a fazer um relaxamento. E os relaxamentos que existem, eles acalmam a mente e o coração e as emoções. Lembra que eu te falei que cada dia, na minha rotina diária, quando eu percebo que eu acordo, eu nem abri os olhos, a primeira coisa que eu faço é uma oração. Lembra que eu te falei? Agradecendo ao Criador porque eu estou vivo, porque eu poderia ter perdido a vida dormindo, não é verdade? E quantas pessoas não morrem assim? E eu agradeço porque eu estou vivo. E agradeço e digo muito obrigado, Senhor, porque hoje é um novo dia e esse dia ele será diferente do que foi ontem. Aí depois sim eu faço então meu alongamento que nem um cachorro, né? Para poder levantar da cama tem que fazer, rapaz. E hoje eu estava muito cansado. Eu dormi muito bem, graças a Deus. Essa foi uma das noites que eu dormi muito bem. E chegou a tocar hoje o despertador. Às vezes geralmente acontece de eu desligar ele antes. E ou ele nem tocou, eu nem lembro agora. Mas eu sei que foi difícil. Acho que ele não tocou, eu que desliguei ele. Mas foi difícil levantar da cama hoje. Aí eu tive que fazer a rotina diária, o meu alongamento para poder pular fora da cama, né?
E aí, quando isso aconteceu, eu vou para a rotina noturna e assim por diante. Então, quando você faz o relaxamento, e eu faço muito relaxamento também, ele acalma a mente e as emoções. E a escolha de pensamentos racionais, em vez de preocupações automáticas, ele acaba acalmando o corpo e também acalma as emoções. Então, só para você entender aqui, quando você faz uma técnica de exercício que tem a ver com o corpo, você acalma mente e emoções. Quando você escolhe pensamentos agora mais racionais e tira as preocupações de lado, você acaba acalmando o corpo e também as emoções. Olha que incrível! Se você faz exercício físico e principalmente de relaxamento, você acalma mente e emoções. Os dois da gangue lá. Quando você escolhe pensamentos que têm a ver com a mente, pensamentos racionais, em vez de preocupações, você acalma o seu corpo e também as emoções. Então é incrível, gente. E é algo maravilhoso que você pode estar ao alcance de todos, né? E quanto custa isso, né? É de graça, você pode fazer aí na sua casa. E superar tempestades emocionais vai acalmar os teus pensamentos e vai suavizar o seu corpo. Então, se dentro de você está ficando muito forte as tempestades emocionais, faça isso que eu te falei. O exercício físico, que seria um relaxamento para o teu corpo, vai te ajudar a dormir, inclusive, é muito bom isso. E você também substitui os pensamentos de preocupações e pensamentos negativos por pensamentos racionais. Esse é um pouquinho mais difícil, porque a nossa mente ela acostumou a trabalhar no piloto automático, então ela acha que ela é dona de você. Mas também é possível. Então, quando eles estiverem pegando, você meio que ignora eles, mas você diz assim, aí, é verdade que você está falando sobre mim? Não, não é verdade nada. Aí você coloca, de repente, uma música, se você quiser, e você fala palavras de afirmação. Substitui o que está na tua mente. Lembra que eu te falei? 2 tipos de pensamentos não pode ocupar o mesmo lugar. E se você não consegue falar nada que está tão forte, você pode simplesmente falar em voz alta ou até gritar, se você quiser. Eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. E esse não vou pensar em nada, eu estou pensando para falar isso. Então, quando eu estou falando esse tipo de coisa, faz com que 2 pensamentos não ocupem o mesmo lugar e diminui a pressão, então, dessa tempestade. E quando você supera tempestades emocionais, os seus pensamentos, acalma os seus pensamentos, né? E vai suavizar aí todo o seu corpo. Então, encare as tuas emoções. É muito importante encarar as emoções. E eu queria que você pensasse aqui agora comigo da seguinte maneira. Encare as suas emoções como se fosse um barquinho a remo no meio de uma tempestade. Imagine um rio muito grande agora. Talvez na sua cidade até tenha uma represa, um rio muito grande aí, sei lá. E você está num barquinho e você está no meio de uma tempestade. E agora? O que você faz no meio de uma tempestade com um barquinho? E quando você olha para isso, não faz sentido nenhum você lutar diretamente contra, então, essa tempestade. Você está no barquinho. Lembra da história da Itamaraty, da Aerowilis que eu contei aqui? Eu tive que colocar a cabeça para fora para poder enxergar, senão eu estaria encrencado. Mas se eu continuasse insistindo com a tempestade, com o vidro fechado, não quisesse me molhar, eu não sei se eu estaria aqui para contar a história. E se você está com um barquinho no meio de um marzão aí, ou no meio de um rio muito grande, e está tendo uma tempestade muito forte, se você desistir, você vai se afogar. Por quê? Porque está entrando água no barco. Se é uma chuva torrencial, você está com o barquinho aberto, com a boquinha para cima, e você está lá no meio daquele riozão, você está longe da margem. Se você não tomar uma atitude, você vai se afogar. Por quê? Porque o barquinho vai afundar e você vai afundar junto com ele. E sua melhor chance de não ser inundado é você manter a calma. Se você não manter a calma, você está encrencado. E é aí que muitas pessoas se perdem nas tempestades emocionais, porque elas perdem o controle. E a pior coisa que existe na tua vida, em qualquer área, você pode estar enfrentando um conflito conjugal, você pode estar enfrentando um conflito financeiro, um conflito emocional. A pior coisa que existe é você perder a calma, ou seja, você perder o teu equilíbrio. Você perder, então, o seu equilíbrio, melhor dizendo, acho que essa é a palavra mesmo. E aí você está encrencado, porque você vai começar a cometer uma série de erros relacionados a essa situação. Então, estar consciente é o primeiro passo para entender com o que você está lidando. É um monstro que existe dentro de você. É uma tempestade violenta que se levantou dentro de você. E essa tempestade que se levantou dentro de você é uma tempestade que você precisa entender que a melhor maneira de você agir é você
se controlar, é manter a calma. Boa noite, César. Seja bem-vindo, amigo. Saudade. Gaúcho, tchê. Santa Maria, tá frio aí, né? Eu tava vendo hoje na temperatura aí, tá bem frio hoje aí, hein? Então, a melhor maneira para você não morrer afogado é você exatamente fazer isso. Você continua remando, você continua com calma, você rema o barquinho que está no meio do mar muito forte e você tira a água. Rema e tira a água, rema e tira a água. Porque se você não tirar a água que está entrando, o teu barco vai afundar. Consequentemente, você está encrencada. Consequentemente, você está encrencado. Você vai morrer no meio desse mar. E dentro do nosso inconsciente tem uma verdadeira tempestade. E você precisa manter a calma. E ao mesmo tempo que você mantém a calma, eu estou usando agora uma ilustração, tá? Você vai tirando a água do barco. Ou seja, você está encontrando uma maneira de você sobreviver ao problema que você está enfrentando. Então vai remando e tirando a água, e vai manobrando o barquinho, remando, tirando a água, remando, manobrando, remando, tirando a água e indo em direção à margem. Ou seja, por mais que esteja agitado esse marzão dentro do teu consciente, é como se fosse o barquinho que está andando, e você é o dono do barquinho, você é que controla o barquinho. Então remando, manobrando e tirando a água, e indo em direção à margem. E cada vez você começa a ficar mais perto, até que essa tempestade ela diminua, e você consiga chegar em águas mais calmas, ou que você chegue na margem. E trabalhar com emoções é assim mesmo, gente. Esteja ciente dos seus sentimentos, sem tentar suprimi-los ou evitá-los, por mais esmagador que pareça. Então, é como remar um barquinho. Então, por mais terríveis ondas que você tem de uma tempestade muito forte dentro do teu inconsciente, do teu subconsciente, que estão tirando a tua saúde emocional, que estão te jogando para baixo, que estão te arrebentando, porque essa é a tendência, né? Relacionado a tudo que você enfrentou uma vida inteira, desde o ventre materno, do útero materno, quando você nasce, todos os traumas e bloqueios emocionais que você recebeu para a vida e todas as coisas ruins dos lixos emocionais. Lembre de uma coisa muito importante: você não pode impedir que as pessoas joguem os lixos delas sobre você, mas você pode escolher o que fazer com os lixos que jogam sobre você. Então você congela, eu já ensinei aqui, e você sai desse negócio. Aqui não, rapaz. Lixo na minha mente, não. Quantos anos da minha vida eu fui escravo, e quantos anos da sua vida você também foi? Escravo de homens, escravo de mulheres, escravo de instituição, escravo de tudo e de todos. Inclusive da tua mente, até o dia em que você começa a se libertar e você começa a entender e lidar com as emoções exatamente como remar um barquinho. Você precisa enfrentar a situação, mesmo que seja esmagador, mesmo que ela pareça difícil, mesmo que ela esteja vindo com uma carga muito forte dos vampiros emocionais, que a gente já estudou aqui, e se você não assistiu, assista a live Vampiros Emocionais, tem 2 sobre isso. E eles tiram a nossa energia, eles fazem coisas horríveis conosco, e são seres humanos que vivem ao nosso redor, que pode estar dentro da sua família. Então é como remar um barquinho no meio de uma tempestade. Você permanece presente. Um dos segredos para você vencer tempestades emocionais é permanecer presente. Se você perder o equilíbrio, já era. Se você perder o equilíbrio, você permitiu que o gigante dentro de você tome conta. Se você perder o equilíbrio, vai encher, vai inundar, e o teu barquinho vai afundar. E aí vai vir ansiedade, vai vir depressão, doenças psicossomáticas e uma série de outras coisas. E quando você olha para essa situação aqui agora, é como remar então no meio de uma tempestade com esse barquinho, e você permanece presente enquanto a emoção está em fúria, ou seja, está um vendaval violento dentro de você, até que a intensidade diminua. E ela diminui, gente, por incrível que pareça, ela diminui. E o que vai acontecer? Ou melhor, e é o que vai acontecer se você parar de alimentar ela. Então, se você está dando de comer para esse tipo de sentimento negativo dentro de você, você fatalmente vai se afogar. Fatalmente você será drenado aí por essas águas. O teu barquinho realmente vai afundar. Então, se você fica alimentando a sua mente com pensamentos negativos, ou deixa se prender pela histeria que está acontecendo dentro de você, você está encrencado. Então, os problemas existem, as dificuldades existem, mas são desafios para serem conquistados. Até aqui, a grande maioria de vocês não sabia o que nós estamos aprendendo, mas agora você sabe. Você entende que aqui não é terra de ninguém, que aqui pertence a você,
que você é o legítimo dono e a legítima dona, recebeu do Criador, ou seja, recebeu um presente incrível, e ele disse para você: dominai sobre todas as coisas, e você está sendo escravo da tua mente, ou seja, a máquina está escravizando você, e aí é um problema sério. E quando você entende que você é imagem e semelhança do Criador, do Altíssimo Deus, você entende que você tem valores, e você tendo valores, você tem que aceitar aquilo que ele te deu e cuidar como um verdadeiro mordomo, e a nossa mente não é diferente. Você começa a cuidar dela com amor, você começa agora a colocar para dentro da tua mente coisas boas, e você começa a eliminar da tua mente coisas ruins que estão lá, e você começa a tirar. Então você para de focar nesses pensamentos negativos, e você começa a eliminar eles. Agora, se você está se alimentando de pensamentos negativos, ou você se prende aí pela histeria desse maremoto dentro de você, aí você está com um problema. E nessa live de hoje ainda, eu quero apresentar para você uma estratégia incrível que você pode usar quando você estiver tendo então um sentimento perturbador. E você pode usar ela em qualquer momento. Você pode usar ela dentro de uma crise que você está tendo de ansiedade, você pode usar dentro de uma crise de depressão, você pode usar ela simplesmente por ter pensamentos ruins, pensamentos negativos, e você pode usar ela, e ela é incrível, e ela vai te ajudar bastante. Então, quando você estiver, inclusive, não conseguindo observar as suas emoções, porque tem alguns que estão falando para mim aí: poxa, eu não estou conseguindo me concentrar no exercício, eu não estou conseguindo me encontrar, eu não estou conseguindo me encontrar com o meu eu interior, eu não estou conseguindo, nessa prática de exercícios, eu não estou conseguindo me achar. Então é uma maneira também de você entender e de você lidar, se isso continua interferindo na tua vida e no teu bem-estar. Então a primeira delas agora, eu vou falar na realidade sobre 5 passos para você enfrentar as suas tempestades emocionais. 5 passos muito importantes. Você está muito ansiosa, Alessandra? Então respira, minha amiga. Puxa o ar para dentro de você nesse instante. Lembra da técnica que eu já ensinei? Enquanto você está assistindo a live, você pode já ir praticando isso. Você pode tampar uma narina, e quando você tampa uma narina, você tem mais entrada de ar. Respira 4 segundos, segura 4 segundos e solta pela boca 6 segundos. Então assim, ó, Alessandra, ó. Segura e aí solta. Enquanto eu estiver falando aqui, vai praticando, tá bom? Se sente agora bem confortavelmente, e se você sentir que você está tonta, talvez diminui a rapidez, porque eu estou falando para você fazer um exercício de respiração profunda, então puxe mais devagar o oxigênio, segure e vai soltando, tá bom? Depois você me fala se você conseguiu acalmar aí, tá bom, querida? E esses passos agora, então, para que você enfrente as tempestades emocionais, a gente vai falar, né? E o processo é descrito como etapas distintas, né? Mas, na realidade, as etapas, elas se sobrepõem, elas acabam se misturando, tá bom, gente? E as emoções que atravessam você, elas flutuam, exatamente como o vento e também as ondas, em uma tempestade. Mas tudo o que você precisa fazer é estar consciente da emoção, reconhecendo e permanecendo nela, até que ela desapareça. Então não adianta querer fugir. Você está no barquinho, você tem que ter o equilíbrio. E quando você está no barquinho, você vai passar agora por 5 fases. Não necessariamente você precisa fazer todas, mas entendendo algumas delas, elas serão úteis para você. A primeira delas tem a ver com preparação. Então é você se preparando para enfrentar esse tipo de coisa. Então está pegando dentro de você, essa situação muito ruim está começando a vir e está te pegando. E aí o que você faz? Você então senta-se confortavelmente, escolhe um lugar onde você vai sentar, um lugar que seja menos perturbador possível, de barulho da rua, ou seja lá o que for, e você senta-se então confortavelmente, e aí você começa a fazer uma prática de respiração igual eu falei para a Alessandra agora. Você começa então a respirar um pouco mais longo, então de forma mais profunda, mas devagar, tá certo? Então você agora começa a inspirar, puxar o ar, até pode ser 4 segundos, 5 segundos. Se você tampa uma narina, você consegue mais. Com as duas você não consegue muito. E aí você segura um pouquinho o ar e depois você solta, expirando o ar. Então a inspiração sempre ela vai ser maior. Então se eu puxo o ar, e aí eu seguro,
e aí depois eu vou fazer de novo para soltar. E essa é uma técnica que você pode fazer antes de dormir. Você que tem insônia, a mesma coisa. Você pode praticar a respiração profunda na hora de dormir. Só que nesse exercício aqui agora, se você está passando por uma crise de tempestade emocional, você se senta confortavelmente, você começa o exercício de respirar, você sente os teus pés sólidos, ou seja, estou pisando no chão, então você tem que estar presente, sentir que você está presente e lembrar que é uma emoção perturbadora e você continua respirando. Ah, é só uma emoção perturbadora. Isso não faz parte da minha vida. Isso está em mim, mas não me representa. Não é a minha identidade. E você pensa na emoção ruim que está acontecendo e você respira e vai fazendo o exercício de respiração. Então, a primeira parte você está se preparando. E agora, então, na segunda parte aqui agora, você volta-se, né, para a situação. Então você toma consciência desse tipo de sentimento que você está tendo agora. Então você está tendo uma consciência agora do sentimento que você está tendo. Então, o que você vai fazer aqui agora? Descreva para você mesmo. Qual é o nome dessa emoção? O que está pegando dentro de mim? E você começa a falar. O que está acontecendo aqui? E você continua respirando. Você está com o pé no chão para se sentir presente, que você não está correndo risco. Mas você começa a fazer perguntas para você. O que está acontecendo aqui? Aonde no corpo eu estou sentindo isso? Então vamos imaginar que você está tendo uma emoção muito forte, está sendo algo muito ruim que está acontecendo e você está sentindo taquicardia, ou seja, o coração está acelerando. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma emoção muito forte, aí você puxa o ar. E aí você segura e depois solta o ar. Depois você diz assim, qual é a parte do meu corpo que está atacando? Meu coração está ficando acelerado. E aí você pergunta de novo, o que é isso? Né? Essa emoção, o que é isso? Eu conheço esse sentimento? Eu já senti isso antes? Então isso vai começar a acalmar você. Aí você, puxa, eu já senti isso antes, isso já veio em outro momento na minha vida. Ou não, é a primeira vez que veio, eu ainda é desconhecido. Ou qual foi a circunstância que ele acabou vindo para a minha vida? Então, nesse exato momento, você começa exatamente a fazer isso. Então, primeiro, você se preparou, aí você se volta para dentro de você, para a situação, e agora você chega numa parte que tem a ver com aceitação. Isso não significa apenas aguentar a emoção, ficar cada vez mais tenso enquanto aguarda os dentes cerrados, né, a queda da tempestade. Não, não é isso. Significa deixar o seu corpo relaxar o mais rápido possível. Ou melhor, o máximo possível, né? Rápido talvez não seja a palavra, mas você vai tentar relaxar o seu corpo ao máximo. Então você se senta numa posição, se você sentiu que está enrijecendo, tudo está endurecendo, você faz relaxamento, ou puxa, tensiona assim, os teus nervos, depois solta e respira, coloca o pé no chão, se sinta presente. Nessa parte aqui agora, você começa a aceitar que as emoções fazem parte da vida, que os sofrimentos fazem parte da vida. E isso vai te ajudar a entender e estar presente ao que você está sentindo. Então, o que você faz? Respira e permanece presente. Você respira, segura o ar. Por que segurar o ar? Porque a respiração já por si ela acalma. E quando você segura, ele te acalma mais ainda. Então, puxa o ar, segura 4 segundos e você relaxa e vai soltando. Por mais terrível e assustador que seja. Não se afaste do sentimento. Principalmente esse tipo de sentimento, que é um sentimento recorrente, ele está voltando constantemente em você, trazendo uma grande quantidade de pensamentos ruins, e a gente tem 40, 60 mil pensamentos diários, dos quais a maioria deles são negativos. Então se permita estar presente e ir em frente. Você precisa enfrentar essa situação, por mais terrível e assustadora que ela seja, mas aí você enfrenta. Diga assim para você mesmo, não há problema de eu sentir isso. Isso é apenas uma emoção. Eu estou bem, eu não vou morrer, isso vai passar. E continue respirando. Isso você pode usar inclusive em ataque de pânico. Se você está tendo um ataque de pânico, a mesma coisa. Faz o passo a passo que eu estou te falando aqui. E aí você continua respirando e aí você fica e deixa ser o que for. Entendeu? É como se você estivesse com o barquinho no meio daquele lugar, está soprando muito forte, mas você está remando, tirando a água do barco e manobrando o seu barquinho. Aí chega numa outra parte agora que tem a ver com flutuando. E essa parte agora é você não lutar contra a sua emoção ou com você mesmo por sentir isso, porque algumas pessoas estão tendo um pensamento recorrente, uma emoção ruim, algo que está voltando para a tua vida e você agora começa a se culpar.
Você agora começa a se julgar pela situação. Então não lute e nem force nada. Simplesmente você permanece respirando. E aí o que vai acontecer? A emoção, ela faz a coisa, a parte dela, né? A emoção faz a parte dela e você faz a tua parte. Você controla, vai se controlando, remando, manobrando e tirando a aguinha do barco. Tá conseguindo entender? Faz sentido para você? Ou seja, você coexiste e não há necessidade. Você e a emoção estão coexistindo juntos. Então não há necessidade de você se envolver num drama. Não há Deixe então flutuar através das ondas emocionais. Então tá vindo, você só tem que manter a calma e o equilíbrio. E lembre de mim, eu tô num barquinho e eu tô navegando no meu barquinho no meio dessa tempestade emocional e agora eu estou então manobrando o meu barco com muita calma, tirando a água do barco e aí eu vou indo. Consegue entender? E aí eu vou indo. E aí chega numa outra parte que é muito importante agora dessa técnica, que é o persistindo. E aqui ela resolver o tumulto emocional pode demorar um pouquinho mais, porque algumas emoções que vieram como tempestade emocional, elas são muito enraizadas, elas são muito fortes e estão muito fortes dentro de você. Então você precisa ir devagarzinho e você vai controlando. E o processo pode ter que ser repetido e aplicado em outras emoções também. Então você faz com uma determinada emoção, você faz com outra emoção e assim sucessivamente, e você vai se libertando dessas emoções ruins dentro de você. E o corpo, ele precisa aprender a reequilibrar e estabelecer. Então o reequilíbrio, você acabou perdendo o equilíbrio em algum momento, agora você precisa reequilibrar e estabelecer. Então lembre dessa que eu usei agora, né, dessa história do barquinho aqui. Eu fiz alusão ao barquinho, essa analogia do barquinho dentro de você, e sempre use ela. Eu estou num barquinho e eu estou dentro de uma tempestade muito forte emocional, mas eu estou indo, eu estou caminhando. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou manobrar o meu barquinho, eu vou continuar remando e eu vou tirar água do barco, assim como eu fiz na história do carro que eu te contei no começo aqui. E os velhos hábitos da sua mente que se apegam a um sentimento, eles não são facilmente alterados, porque muitos deles você acaba, por incrível que pareça, parece que você gosta deles, porque eles são recorrentes, o teu cérebro entende que você os ama, então constantemente ele está trazendo de volta para a tua vida. E mesmo que pareça que é um sentimento em particular, e que ele foi resolvido numa outra vez, num outro momento, ele pode voltar, ele pode aparecer. Quando você tiver um pico muito forte de onda e de tempestade emocional, ele pode voltar. Ele volta mais tímido, mas ele volta. E ele pode voltar mais tarde, talvez aí por um motivo em particular. Nesse caso, não fique chateado se ele voltar, mas pratique de novo, encarar, aceitar, flutuar até que passe. Então são 3 coisas importantes, encarar, aceitar e flutuar. Encarar é você olhar para ele e falar assim, beleza, vamos aí, vamos conversar. E aí você aplica a técnica que eu ensinei hoje à noite. E aí você chega numa parte que você aceita, que ele coexiste com você, ele vive dentro de você. É um inquilino que não paga aluguel, mas ele está dentro de você. E aí por último você entende que ele flutua, igual uma nuvem de tempestade, e que uma hora essa nuvem vai embora. E às vezes a gente pensa que vai chover e não chove, não é verdade? Porque a chuva vai embora. Então aprenda com as suas emoções. As tempestades emocionais, elas podem ser uma reação a uma circunstância presente, ou elas podem ser desencadeadas por lembranças do teu passado. E quem não tem passado, não é verdade? Todos nós temos. Alguns acabam não se orgulhando do passado que tem, mas todos nós temos. Por mais que tenham surgido as emoções e elas venham conter mensagens sobre nós mesmos e sobre a nossa vida, o que você precisa fazer é aprender com as tuas emoções. E quando tudo estiver resolvido, investigue seus sentimentos com uma atitude de indagação e compaixão. O que é indagação? Indagação é você questionar mesmo. O que está pegando? Por que aconteceu isso comigo? Você está indagando. E agora entra numa parte de compaixão, de entender que isso vive dentro de você. Esse tipo de sentimento que veio, aí você começa a analisar. Pode ser que ele esteja relacionado a um trauma e um bloqueio que aconteceu na sua infância com o seu pai. E aí você olha e fala assim, puxa, como que eu resolvo isso? Eu já aprendi com Ariel. Eu preciso liberar perdão. E aí você perdoa o teu pai, não porque ele merece, mas porque você merece ser feliz e você merece viver. Foi com o cunhado, foi com o tio, foi com o irmão, você libera perdão.
E você libera perdão porque você merece viver. E se ele já morreu, você vai lá no cemitério e faz aquilo que eu te ensinei, que é você questionar e falar assim: você desgraçou a minha vida, você joga tudo para fora, ele não está te ouvindo mesmo, então fale tudo aquilo que você gostaria de ouvir, joga tudo para fora e no final você diz: mas eu decidi te perdoar, não porque você merece, mas porque eu mereço, e eu quero viver, e eu vou viver, e eu não vou ficar carregando um cadáver nas minhas costas. Então, quando você olha para essa situação, você entende que você indaga, mas você tem compaixão. Ah, foi uma mulher que te traiu e te deixou, foi um marido que te traiu e te deixou, foi uma situação horrível que aconteceu com alguém. O que você faz? Você também libera perdão. Larga desse cadáver que está andando em cima de você, para que você tenha paz emocional, para que você tenha saúde emocional. Então, você tem que ter também compaixão. Esse pensamento negativo, por mais cruel e ruim que existe na minha vida, ele está na minha vida porque eu estou permitindo que ele esteja na minha vida. Consegue entender isso? Então você tem compaixão. E você olha para ele e fala assim: amigão, eu não te quero mais aqui, porque eu liberei perdão. Então você não faz parte mais da minha história. Então, ó, tchau. E ele vai sair da tua vida. E o que você pode fazer? De que maneira, né? Então, indagação e compaixão. É você fazendo perguntas. Seja um perguntador. Então você pergunta: o que trouxe esse sentimento? E aí você vai começar a identificar. Tem pessoas que, puxa, professor, eu não estou conseguindo, Uriel, eu não estou conseguindo me encontrar, ou seja, eu não estou conseguindo descobrir os gatilhos emocionais que estão dentro de mim, as emoções ruins, ou seja, nem tanto os gatilhos, porque os gatilhos são as coisas externas, né? Mas o que está disparando é o gatilho, mas o que é a minha raiz? Eu não estou conseguindo encontrar, e você encontra a tua raiz fazendo perguntas. Faça perguntas para você, se torne um perguntador. O que trouxe esse sentimento para a minha vida? E aí você anota. Aí a outra pergunta: a que isso se refere? Você anota. O que isso me mostra, né? O que ele está me mostrando? Você anota esse tipo de coisa. Aí depois você faz uma outra pergunta: o que ainda não está resolvido na minha vida que você está constantemente voltando a me atormentar? Você percebeu como a solução está dentro de você? Aí você começa a fazer perguntas e anotar. Aí uma outra coisa agora: o sentimento está me impedindo de seguir em frente? Aí é uma pergunta: o sentimento está me impedindo de seguir em frente? Tá me impedindo. E aí você anota como que ele está te impedindo. Ele está te fazendo isso, está te fazendo isso. Aí o que mais? Que você faz uma pergunta: o que eu preciso aprender para me livrar desse negócio? Que foi o que eu fiz comigo quando eu estava no fundo do poço. Eu estava quase perdendo a minha vida, ou seja, quase desistindo da minha vida pelas coisas que as pessoas tinham feito contra mim, pelas mentiras que haviam falado de mim e pelas coisas ruins que tinham feito contra mim. E eu pensei: o que eu faço? Tiro minha vida? Era uma solução. Mas eu podia resolver a minha situação e parar de sofrer naquele instante. Mas eu provocaria uma dor tremenda para minha mãe e provocaria uma dor tremenda no coração de Deus que me deu a vida. Então foi lá que eu entendi o que eu preciso aprender. E aí você começa a escrever. E aí você escreve. E a outra pergunta: o que eu posso aprender sobre mim e outras pessoas envolvidas nesse trauma e nesse bloqueio? E você começa a anotar. Você se torna o teu psiquiatra, você se torna o teu psicólogo, você começa a fazer perguntas. Seja um perguntador. Você quebra e elimina bloqueios quando você faz perguntas. E aí é incrível. A Andréa perguntou aqui: no caso de conversar com o inconsciente, não sei se é uma pergunta essa, exatamente, você está perguntando para você mesmo. Você está perguntando para a tua razão, mas está perguntando também para o teu inconsciente, porque está vindo dele. E aí você pergunta: por que você está aparecendo aqui? Parece loucura, gente, mas é uma coisa fantástica. Você olha para dentro de você e fala: caramba, você voltou de novo? Por que você voltou? O que está acontecendo? E você faz essas perguntas. Se você não conseguiu anotar todas, volte depois na live, pega essa partezinha no final, vai pausando o vídeo e você então vai anotando e vai transformando a sua vida. Todos nós, sem exceção nenhuma, em algum momento na trajetória da nossa vida, passaremos por tempestades emocionais. E talvez nesse exato momento que essa live está sendo transmitida, eu estou falando com alguém que está vivendo um verdadeiro caos emocional dentro de você. Ô Alessandro, você melhorou, querida? Está vivendo um verdadeiro caos dentro de você. E aí quando você olha para você mesmo, talvez você está no meio de um oceano violento, com uma tempestade muito forte emocional, e você não sabe para onde ir. Então uma das coisas que você aprendeu nessa live é não perder o equilíbrio. Não perder o equilíbrio. É você entender que você está num barquinho
e que você precisa continuar remando, manobrando e tirando a água. Não perca o equilíbrio. Que bom, Alessandra, fico feliz que você melhorou, querida. E continue praticando isso hoje à noite ainda, e se precisar conversar comigo, pode me chamar. E quando você olha para isso, você vai manobrando, equilibrando e tirando a água. E você vai melhorando e você vai melhorando. Todos nós passaremos por lutas e dificuldades. Passaremos por sofrimentos. Quando eu tinha 18 anos de idade, faz aí pelo menos uns 3 meses, eu acho. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui trabalhar em uma cidade que era no litoral, na praia, e próximo a Curitiba. Até esqueci o nome desse lugar lá. Acho que é Caiobá, praia de Caiobá, se não me falha a memória. Eu fui trabalhar num supermercado. A minha esposa estava grávida na época e a gente ia ter o primeiro filhinho. E eu estava com muita alegria no meu coração porque eu seria pai. E um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida foi a possibilidade de ser pai e de ter um filho. E eu estava muito ansioso, no bom sentido, pela vinda do meu filho. Só que eu estava desempregado. Eu estava morando em Curitiba num determinado momento e apareceu uma oportunidade, mas era na praia. Então eu tinha que descer para lá, eu ficava a semana inteira trabalhando e no final de semana eu vinha para casa. E teve um período que eu não vim para casa, porque eu tinha que trabalhar bastante, então eu tinha que juntar as coisas, juntar dinheiro. E aconteceram 2 coisas muito terríveis ali naquele lugar, porque era assim era um serviço muito escravo, você trabalhava muito e numa situação bem difícil. A gente tinha alojamento, tinha tudo, mas não era legal. Teve dia que a gente teve até comida azeda para comer, para você ter uma ideia. E era um trabalho de escravidão. Chefes assim muito parasitas, muito vampiros emocionais. E aí o tempo foi passando e o meu bebezinho lá crescendo, quase nascendo, ela quase com 9 meses e eu trabalhando. E aí eu comecei a fazer um enxoval, eu comprando as roupinhas do bebê, consegue imaginar isso? Boas lembranças. E aí eu comecei a comprar e eu fui guardando no meu armário, comprava e guardava no meu armário, fui guardando uma grande quantidade. E um dia, o pessoal da segurança entrou no alojamento, arrebentou os armários e tirou todas as coisas que as pessoas tinham lá, porque eles suspeitavam que alguém estava roubando, e levaram tudo. E eu fiquei em paz, porque para mim era uma tempestade mental naquele instante, mas eu fiquei em paz. Eu fiquei tranquilo, porque eu tinha as notas fiscais de tudo que eu comprei. Eu não devia nada para ninguém. E eu fui lá, apresentei as notas fiscais e eu peguei de volta a mercadoria. Essa foi uma coisa ruim que me trouxe uma tempestade emocional, que quase me tirou o equilíbrio. Mas como eu tinha tudo certinho, eu passei por isso. Aí, num dos dias, eu lembro que eu fiz amizade com um rapaz muito querido, Edgar, o nome dele. Nunca mais o vi, mas um menino muito bom. E a gente foi pra praia. E eu sou um bom nadador de piscina. Mas de mar eu não me arrisco muito. E a gente foi brincar, a gente estava brincando na praia, eu e ele, só nós dois. Praia meio que deserta, naquele horário que a gente foi, e a gente estava brincando. E as ondas estavam muito fortes, batendo. E teve uma hora que a gente pensou juntos, cara, vamos fazer um negócio diferente? Vamos abaixar e vamos dar as mãos e abaixar quando a onda vir, só para ver o que acontece? Nunca façam isso, viu? Porque eu aprendi uma coisa, meu pai sempre falava sobre isso, mas eu desconhecia naquele dia, não lembrei, que a onda vem por cima e ela volta por baixo, né? E aí o que foi que aconteceu? Quando a onda veio, a gente se abaixou de mãos dadas e ela passou. Nessa passada, ela era tão forte e ela bateu em nós e ela nos derrubou de mãos dadas. Eu bati minha cabeça no fundo, na areia. E aí eu senti que alguma coisa me puxou assim e eu fui rolando. E quando eu consegui voltar, eu estava longe da praia. Eu estava longe dele. Ele foi para frente e eu fui para trás. E eu fiquei distante da praia. E aí o que aconteceu? Eu não estava quase tendo pé. Eu tentando nadar e veio outra onda e me levou mais ainda. Voltou uma por baixo. E ela começou a me levar. E quando eu percebi, eu não tinha mais pé. E eu estava não suportando mais, e as ondas batiam, eu fui perdendo a força, e chegou um momento que eu entendi que eu ia morrer.
E eu comecei a afundar, e eu afundei uma primeira vez, afundei uma segunda vez, e começou a bater o desespero. E no meio do desespero, que eu estava percebendo que eu poderia morrer, eu entendi que se eu perdesse o equilíbrio e a calma naquele instante, eu morreria. E aí, lógico que eu me conectei com Deus e disse: Senhor, eu quero conhecer meu filho. Tenha misericórdia de mim, eu quero conhecer meu filho. E aí, na hora, veio um pensamento que era para eu me abaixar e ir lá no fundo e dar um impulso, pegando na areia no fundo e subindo, quando alguma onda tivesse vindo. E foi exatamente o que eu fiz. Na hora que eu vi uma onda muito forte vindo, eu desci, bati o pé e subi. Quando eu subi, ela bateu nas minhas costas e ela me empurrou um pouco mais. Aí eu desci, bati no fundo de novo. Quando veio outra onda, bateu e me levantou e me levou um pouco mais forte. E uma a uma foi me tirando de lá. Mas o segredo foi não perder o equilíbrio, não perder a calma. Então, não perca o seu equilíbrio em momentos difíceis que você enfrentar. Fique firme, fique forte, porque você é um ser incrível, você é linda, você é lindo. E você tem uma vida inteira pela frente. Não foque no filme errado da sua vida, na foto errada, foque no filme. Tenha uma boa noite, seja muito feliz. O Instagram está derrubando, fiquem com Deus, vocês do Instagram. Tchau para vocês. E você fica firme nessa caminhada, nessa trajetória, entendendo que você não pode perder o equilíbrio. Então você rema, e você com uma mão rema, com a outra você tira a água do barco. E o vento está soprando, a coisa está ruim, mas não perca o equilíbrio. Você vai indo, e você vai saindo. E foi o que aconteceu comigo. E eu tive a alegria de conhecer o meu filho. Tive a alegria de se tornar pai de um garotão muito lindo, bonito igual o pai. Aí alguns vão dizer assim, invejosos, importante que tem saúde. Não é bonito mesmo igual o pai, porque eu me amo, eu sou um ser livre. E que você entenda que você é muito melhor do que você imagina que você é. Você é melhor do que os teus pensamentos. Você é um ser incrível. Você é uma pessoa vitoriosa. Você nasceu para ser feliz. Apesar das lutas e dificuldades que você enfrenta, entenda, existem milhares de pessoas que dariam tudo para estar no teu lugar, mas estão mortas ou estão doentes. E você está aí. Apesar das lutas que você está enfrentando, tem como mudar a chave, tem como modificar essa situação. Se fez sentido o que nós conversamos no dia de hoje, compartilhe. Leve esperança para alguém, seja o meu agente de esperança. Faça a diferença na história, na vida de alguém que tanto precisa. Tá certo então, ser de luz? Um grande abraço para você. Fique na paz, fique com Deus. Um beijão no coração. E até a live de amanhã ou a live da noite. E um próximo encontro junto com você. Não esqueçam de fazer a rotina noturna e se preparar para dormir na noite de hoje. Fique com Deus, fique na paz e até o nosso próximo encontro.